Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que está aqui acompanhando o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo e cole conosco, porque hoje o tema é aqueles que faz Regiane Taveira se deliciar. É o tema para o qual o Arco 43 como um todo existe. É o tema que nos movimenta. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre formação dos professores no Brasil, especificamente sobre os desafios na formação dos professores, porque o tema formar professores é muito amplo, muito vasto e queremos tratar dele de todas as formas possíveis ao longo do tempo. Mas a ideia hoje é falar principalmente sobre aquilo que nós observamos como desafios. E se você já acompanha o AR 43 há algum tempo, e nós estamos aqui há alguns anos com vocês, sabe que esse tema é um tema que nos movimenta, nos mobiliza muito. E é muito importante para a gente poder conversar sobre eles. E lógico, sentado aqui à minha destra está ela, a formadora por excelência, professora de professores, professora de diretores, Regiane Ai, meu Taveira, Deus. minha nossa professora. Que delícia! Eu vou chegar lá, ainda chego lá. Sempre lembrando que nós estamos em processo aí de aprendizagem o tempo inteiro, não é? Senão, não dá certo. É o tempo inteiro mesmo, todo dia, não é? E é uma delícia falar desse assunto, Keller, porque esse assunto é um assunto que não tem fim. Deveria ter, mas não tem, não é? E não vai ter, porque cada dia, já coloquei aqui, cada dia é um dia, né? Essa semana pode estar de um jeito, a educação, e na semana que vem ter mudado tudo, não é? E a gente tem que estar se aperfeiçoando o tempo inteiro. Não é uma coisa fácil, acho que você colocou muito bem, delimitar este tema para uma coisa específica, desafios, não é? Porque senão a gente vai falar e não vai concluir nada. E lembrando, né? Eu vou bater naquela teclinha que eu gosto muito que a gente fala aqui no Arco sempre. Não existe receita, mas existem caminhos. E estes caminhos, a gente pode sim estar aqui sempre contribuindo com o professor, com a professora, com os gestores das escolas, com todo esse pessoal que faz parte da educação. Mas eu vou parando por aqui, porque nós temos aqui hoje convidados que vão nos ajudar. Se eu falar, eu vou falar o programa inteiro, né? E aí vai terminar, pronto, e acabou, não pode. Porque a gente tem gente que vai falar com propriedade e vai ajudar muito nesse assunto hoje, não é, Keller? Sim, com certeza absoluta. E compondo essa mesa aqui de maravilhoso garbo, elegância, envergadura intelectual e muita capacidade com sala de aula, muito amor por sala de aula e professores também, nós temos dois convidados. A Solange Novaes Costa, que é diretora de sucesso do cliente e desenvolvimento profissional na Britannica Education. Tem mais de 20 anos de experiência como educadora, coordenadora, diretora em escola pública e privada, palestrante, especialista em educação e trabalhando diretamente também com esse processo de estar ao lado dos professores. Seja muito bem-vinda, Solange, muito bom ter você trocando essa ideia aqui conosco. Como é que tá as coisas? Tá pronta para esse papo? Ah, sempre, porque é um tema que é muito instigante. A minha formação, a minha especialização foi para esse caminho de formação de professores, que eu acho que é um tema bastante importante se a gente quer transformar a Sim. educação, se a gente quer transformar o país, e é uma ação muito impactante numa educação transformadora. Então, estou super empolgada aqui para essa conversa. Perfeito, perfeito. E compondo a mesa também está ele, Gabriel Milaré, que é coordenador pedagógico do setor de formação continuada dos professores do Grupo Salto Educação e também atua como professor de história já há algum tempo. Então, meu xará aqui junto com a história. Não de nome, né? Porque o meu nome é Marcos Keller, o dele é Gabriel. Mas a história está conosco, caminhando dia a dia. Gabriel, seja muito bem-vindo, muito bom ter você conversando com a gente. Tá pronto? Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Bom, eu acho que esse tema, de maneira geral, o Solange comentou, né? Além de ser muito instigante, eu acho que é a nossa razão de ser enquanto profissionais da educação. Acho que a gente sempre costumo falar que o debate educacional sempre foca no aluno, que é o protagonista do processo, mas é sempre importante a gente também trazer para o centro do debate o professor, né? Também é uma figura central dentro da sala de aula. Perfeito, perfeito. E vamos lá. Fique conosco que nós já começamos o papo. Olá, professores! Temos
temos uma mensagem importante para vocês sobre o processo de escolha do PNLD 2026 para o ensino médio. Queremos garantir que vocês estejam bem informados sobre todas as etapas e prazos desse processo essencial. Nós, da Editora do Brasil, estamos ao seu lado, fazendo o possível para facilitar o seu dia a dia e, junto com vocês, transformar o país pela educação. Os professores têm 2 tipos de escolha ao longo do programa. Categoria 1, livros didáticos por área de conhecimento. E categoria 2, livros didáticos de projetos integradores. Vamos trabalhar juntos para garantir que a escolha dos materiais didáticos seja um sucesso. E assim, contribuir para uma educação de qualidade e um futuro brilhante para os nossos estudantes. A formação de professores no Brasil enfrenta diversos desafios, desde a qualidade na formação inicial até as condições de trabalho. Muitas vezes, os cursos de licenciatura não preparam adequadamente os professores para a realidade da sala de aula, que inclui contextos socioeconômicos variados, poucos recursos e muito mais. A valorização profissional é um outro ponto bem crítico. A remuneração e as condições de trabalho muitas vezes não refletem a importância dos professores, afetando a motivação e a atração de novos talentos para a carreira de professor. A tecnologia também apresenta desafios. Embora possa enriquecer o ensino, a falta de infraestrutura e formação tecnológica adequada nas escolas públicas limita o seu potencial. E vamos lembrar que a gente está conversando sobre o Brasil, que é gigante. Nem sempre a realidade de um lugar é a realidade de outro. Aliás, quase sempre não é a mesma realidade. Esses são alguns dos muitos desafios na formação de professores no Brasil. Por isso é essencial continuar debatendo, buscando soluções para promover uma educação de qualidade e valorizar os profissionais da educação. Hoje, nós vamos explorar essas questões juntos e encontrar caminhos para um futuro educacional mais promissor, trocar uma ideia, tentar entender o que nós, professores, podemos fazer, qual que é o nosso papel na nossa formação. Então vamos lá. Para começar esse papo hoje, Regiane Taveira, que está aqui. Vai lá. Você é diretora, Rê. Já há algum tempo, já trabalhou em todas as áreas da educação também. Quando chega um professor novo, assim, com essa carinha de novo que eu tenho aqui, essa carinha recente, professor recém-formado, quando chega na escola e eles conversam com você, aonde você vê que a formação parece que tá faltando alguma coisa, que tá faltando uma experiência, que precisa de uma atenção a mais? E é lógico, gente, eu tô com essa carinha nova aqui, mas já tem 15 anos de educação, viu? Vamos lá. Como é que faz, Rê? Olha, Keller, já num primeiro momento, né, hoje a gente tem os momentos de observação, de apoio de sala de aula, não é? Quando você vai fazer um apoio, já chama apoio, olha só, né? Não é observação, apoio de sala de aula, para você ajudar aquele professor. Você já vai detectar ali na gestão de sala de aula. Gestão mesmo, coisas básicas, gente, eu tô falando, né? Até assusta um pouco quando eu me deparo com esse tipo de coisa, de organização. Como que eu organizo isso aqui? Como que eu faço os alunos sentarem para eu fazer uma chamada? Como que eu organizo a entrega de um material? Parece coisa simples, mas lá nos anos iniciais, né, eu trabalho, lembrando, com crianças de 6 a 11 anos, você tem que ter toda uma gestão de organização de tempo, de organização de como você vai entregar material, de como você vai falar com aquelas crianças, enquanto você está entregando alguma coisa, lembrando, são 30 de 6 anos, 30 de 7, 30 de 8, 30. Então, toda esta organização, quando você está ali com aquele professor, você já percebe que está faltando alguma coisa. Não é? Se ele não está conseguindo dar conta da gestão da sala de aula, daquele momento de organização mesmo. O que eu vou dar, como que vai ser meu dia, minha rotina, neste primeiro momento, Keller, e aí eu vou falar para você, vou falar que é super importante que a gente, neste primeiro momento, realmente consiga detectar esse tipo de coisa. Porque senão não vai andar nada naquela sala, tá? Esses 32 anos de rede, né? E a gente vai aprendendo a cada ano na sala de aula, como coordenadora, como gestora, né? Enfim, se você não conseguir ajudar esse professor a ter uma gestão de sala, nada vai acontecer ali. Tenha certeza disso, né? Às vezes, numa conversa que ela é mais fria, você não consegue detectar.
Você vai detectar quando você estiver na sala com este professor. Por isso a importância, né? Tem gente que ainda é muito resistente com relação a isso, mas por isso a importância do gestor, sim, né? O gestor, o coordenador, o diretor, o vice-diretor, ir para a sala apoiar este professor, porque a gente vai detectar e ajudá-lo nestas dificuldades, não é? Eu falando desses desafios, nem vou falar dificuldade. Eu falo desafio porque ele não teve um preparo para isso é certeza. Né? E aí vou fazer um parênteses do que a gente tem muito hoje, não é, Kelly? Temos recebido muitos professores. Não estou aqui, não vou aqui colocar que é ruim a educação à distância, a universidade à distância, não é ruim. É importante porque há lugares que a pessoa precisa fazer esse tipo de faculdade, senão ele não vai fazer, porque nem tem no lugar onde ele vive, lembrando do tamanho do Brasil. Mas a gente precisa ter uma qualidade. E eu tenho recebido, sim, nesses últimos anos, muitos professores, é o que eu digo novamente, não é culpa deste professor, são desafios que ele traz e a gente tem que contribuir com ele, principalmente no primeiro ano de docência dele, tá? Isso também é fundamental, porque se ele não tiver apoio, ele desiste. E às vezes é um cara que tem muita habilidade, vai ter competência de muita coisa lá na frente, e ele não teve o apoio da gestão. Tá? Aí você fala, Regiane, mas é só a gestão? Naquele momento é a gestão que está lá e ela tem que fazer formação continuada, não é? Se você pega a maioria dos professores que a gente tem recebido, e você já vai detectar quando você tem a primeira conversa, fiz à distância, mas fiz estágio, não sei o quê, e a gente conhece como é que funciona o estágio, não é? Então, há muitas coisas que você consegue detectar na conversa, mas não é. Eu acho que é o mínimo. Você vai detectar mais indo para a sala, fazendo esse apoio presencial, e aí, a partir do apoio, você vai montando as formações na sua escola, dentro das especificidades que você encontrou, né, tais desafios, e aí você vai elencando quais precisam ser os primeiros, como eu faço no começo do ano, né, nós fazemos ali na escola, para você, então, contribuir com o trabalho desse professor. Bacana, bacana. Gostei muito do que você falou logo de cara sobre a presença da gestão e estendo isso para nossos colegas de mesa aqui também, porque muitas vezes o professor nem percebe que existe uma deficiência nisso, porque ele não tem ainda uma experiência completa, só é algo difícil. Então, aquela sala é uma sala difícil. E, na verdade, ele não percebe que às vezes o que está faltando é algo uma técnica que ele pode desenvolver, uma postura que ele pode ter. E me sinto muito contemplado sobre a questão sobre gestão de sala de aula, porque eu demorei bastante tempo para entender, sabe, uma forma como funciona. E querido professor, a gente sabe que naquela última aula do ensino fundamental, às vezes você já está com dificuldade de manter a gestão de uma sala de aula, mas aquilo é uma coisa contextual, pode ser um momento, mas precisa ter uma estrutura, o que que você faz, como funciona. É nesse sentido que nós estamos levantando aqui, né? Então, gosto muito desse ponto. Eu quero estender para Sol primeiro. Sol, me ajuda a entender uma questão. Quando você para olhar para os professores, na sua experiência, na sua realidade, né, de apoio aos professores também, que lacunas que você observa nessa formação inicial? Porque eu sei que é muito raro a gente encontrar uma lacuna profunda sobre a área que nós trabalhamos. Sei lá, professor de biologia, ele vai ter a formação de biologia, professor de história vai ter a formação de história. Então a formação, às vezes, ela é de cunho pedagógico, de postura, né? Como que você repara? Qual que é a lacuna que você percebe na hora desse professor entrar na realidade de uma sala de aula? Obrigada pela pergunta, Kelly, mas isso dá uma tese. Dá facilmente, facilmente. É muito complexo isso. Eu acho que um primeiro ponto é que nenhum não está formado, está completo para ir para a sala de aula. E aí eu vou trazer um Perfeito. primeiro ponto que eu acho que é a gente aprende a dar aula dando aula. E aí Isso é verdade. tem essa lacuna imensa, que é que a formação inicial, existe até em trâmite a ideia de fazer residência em educação, que eu acho perfeita, porque é você levar um professor assim, com a sua carinha de jovem, mesmo com 15 anos de educação, sempre tem alguém que pode contribuir mais, né? A aprendizagem entre pares é uma coisa super importante. Então, quando você tem um tutor mais qualificado, um professor que já está na lida, e entra alguém, espero que não seja alguém com ranços, com não está mais entusiasmado com a docência, mas alguém que possa te colaborar, vai funcionar muito, né? Eu fui para a sala de aula, eu tinha 17 anos, eu acho que foi
Coitado dos meus alunos, né? Isso não deveria ter acontecido, porque eu não sabia dar aula, eu aprendi com eles. Então, acho que já tem a primeira coisa que a gente percebe, assim, é que ele vai para a sala de aula tentando, com o que ele imagina na cabeça dele, com a teoria que ele viu, tentar fazer o melhor dele da aula. A segunda questão é que as lacunas vão sempre acontecer. Então, quando você fala de uma formação inicial, a função social da escola, ela pega esses meninos da vida, leva para a escola, prepara e devolve para a vida. Então, a gente tem uma relação, a escola tem uma relação muito forte, dialética e dialógica com a realidade, em que ela precisa preparar esses meninos para a vida. E como é que está a vida? A vida está se transformando a cada 5 segundos, né? Então, assim, muda rapidamente. Então, nunca vai ter um professor que terminou um curso que está preparado que está por vir. Não está. Né? Aliás, gosto muito do site do Porvir, que ele tem muitas informações bacanas sobre essa formação do professor. Então, ele não vai estar preparado. Então, a primeira coisa, assim, você tem que... Não dá para pensar que uma formação inicial vai dar conta do que ele precisa numa formação contínua. Eu gosto muito da palavra contínua, que até aprendi com a Fernanda Liberali da PUC, que ela fala assim, continuada parece que terminou. Né? Contínua é que dá a ideia de que nunca vai. E não vai acabar mesmo, porque é isso, porque o mundo está mudando e cada hora a gente é surpreendido. Às vezes surpreendido por coisas que vêm dando sinais para a gente, para o professor, e ele não percebe, e ele fica ignorando, e aí vem uma pandemia, esculacha a gente, e a gente vê que o digital estava na porta, e a gente fingiu que não existia, e aí foi forçado a ir para esse ambiente. A gente vai meio aos atropelos, e aí sai com uma sensação de, ufa, já passou e não preciso mais. Não, eu preciso, né? Então, você tocou no ponto da tecnologia, que é um problema hoje, de maneira generalizada, porque o professor não entendeu que não é uma transposição da minha aula presencial para a aula virtual ou para as questões, é um outro ambiente, é uma outra linguagem, é uma linguagem hipertextual, não é cartesiana, e assim, tem muitos elementos aí que a gente podia destacar. Mas eu vou falar mais uma coisa, que é a questão de lacuna que você disse, que é a questão socioemocional. Né? A gente entrou na história conversar sobre socioemocional, desenvolvimento de competências socioemocionais com os alunos, mas nunca ninguém falou, é muito forte, mas a Unesco tem um documento sobre as competências necessárias, socioemocionais necessárias para o professor. Quem forma esse professor? Quem prepara ele para essas questões? Porque não é fácil lidar com o inusitado da sala de aula, com a flexibilidade necessária, com as demandas que tem a sala de aula, e ainda ele tem que formar socioemocionalmente esse menino, e ele não tem todas essas competências. Ele não foi formado, porque socioemocional é uma coisa muito recente, não é que era alheio à sala de aula, nenhum professor se eximiu, nem eu, no século passado, lá no período que atrás, trabalhava em sala de aula. A gente, obviamente, a gente pensa em trabalhar a resiliência, a flexibilidade, o pensamento crítico, mas a gente não fazia isso de maneira estruturada, a gente não avaliava e, portanto, a gente não tinha efetividade nos resultados. E agora a gente tem. Então, é um professor que vai para a sala de aula e que tem que lidar com o contexto socioeconômico que você falou no começo, né? Situações, porque dar aula na periferia de Fortaleza é muito diferente de você trabalhar numa escola de menor nível socioeconômico no centro de São Paulo, é diferente, completamente diferente o que demanda de você em termos de recursos, de criatividade, você tem que fazer. Então, são coisas que hoje, que acho que as principais lacunas que eu observo, é essa capacidade do professor aprender, reaprender, dele ser curador, dele ser autor, que aí já é muita coisa, e dele ter a capacidade de desenvolver competências necessárias, socioemocionais e técnicas, é o que você falou, é que menos é problema hoje na sala de aula. As didáticas, as metodologias, acho que sim, e as socioemocionais. Então, assim, tem um pacote aí de coisas, e vou acrescentar mais uma coisa, que é a questão do gestor, o que informa o formador, né? É a competência dele. E esse formador, esse gestor, quem cuida dele? Quem cuida da formação do gestor que vai formar esses professores que estão em sala de aula, que é um outro capítulo, e eu vou encerrar porque eu acho que eu já respondi a sua pergunta. Nossa, achei maravilhoso. Achei maravilhoso. E eu me preocupo, tá? Me preocupo com o Regiane aqui, que tá formando os professores, mas quem tá vigiando o Regiane, né, que tá ali? Me preocupo muito com isso. E eu gostei muito também de um ponto que você levantou, que foi a ideia de que as lacunas, elas vão acontecer mesmo, né? Que a gente vai lidar com isso, nós temos que lidar com isso. E a gente tem lidado. É importante lembrar que, apesar de todas essas dificuldades, a educação ela tem caminhado, né? A gente tem continuado, nós temos empresas, temos pessoas que têm feito, isso é o que eu acho muito legal. E o ponto que
me pega forte, assim, Solange, daquilo que você falou, foi sobre a nossa conexão com os pares. Porque às vezes eu acho o professor tão isolado, sabe, na sua própria sala. A gente se encontra no café, a gente se encontra na entrada, a gente se encontra na saída. E, e, e às vezes falta um momento para isso. E, gente, o professor é tudo, é extremamente especialista. A troca entre a gente é algo que é muito rico. Então a gente tem mais um ponto aqui que acho que é muito importante quando a gente fala sobre esses desafios da formação, né? Quer Posso fazer uma completar alguma coisa, colocação Sol? relativa a Claro, isso? fica à vontade. A gente não tem identidade enquanto grupo. E isso impacta na outra coisa que você falou, que é não ter condições de trabalho, ou de remuneração, ou de valorização, porque a gente Sim, não se identifica, o grupo de professores não tem clareza da sua identidade e da sua, do seu grupo, né? De como pode lutar. E aí impacta em tudo isso que você está falando. perfeito, perfeito. Eu gostaria de te ouvir também, Gabriel, para ver como que é, dentro da sua perspectiva, do seu olhar, quais são essas lacunas que você percebe, se tem alguma coisa que nos faltou, ou que nos escapou ao olhar, ou que faz parte da sua realidade, que você sente que seria muito importante estar na formação inicial, ou que você percebe essa ausência com uma certa clareza, assim. Tem algum ponto que você acha que falta nessa formação? Eu achei a fala da Solange perfeita quando ela fala sobre essa questão de novas temáticas formativas que muitas vezes não são abrangidas, não estão, né, é, totalmente circunscritas em currículos de licenciatura ou de pedagogia ou de formações mais formais mesmo de professores. Mas um ponto interessante, e a fala da Solange caminhou para elementos além que completaram de uma maneira bem interessante. É porque se a gente para pensar, toda e qualquer profissão vai ter uma defasagem curricular, de alguma forma, Sim, porque as coisas, o ritmo de transformação da sociedade é completamente diferente do ritmo de transformação dos currículos formativos em termos formais mesmo, da graduação e especializações. Então, acho que isso acaba aprendendo todas as profissões. E, somado a esses pontos, eu acho que a profissão de professor, a ocupação, né, o ofício de maneira geral, tem duas características que você comentou, Marcos, que são características angustiantes, diria eu. A primeira delas é que a gente é uma profissão muito solitária, muito solitária. Se a gente para, a gente entra numa sala, às vezes tem a sala 30, 20, 40, 70 alunos, só que a gente está sozinho ali. Na prática, a gente está sozinho. A gente é o professor dali, a gente está sozinho. Se eu sou um advogado, eu posso trabalhar ali sozinho num caso, mas eu posso ligar para um amigo e estou ali compartilhar uma coisa ou outra com um caso, pedir uma ajuda ali, e a gente trabalha às vezes num escritório de advocacia, o médico que faz uma cirurgia às vezes junto com outro médico, e assim vai. E o professor não, o professor está sozinho. E aí soma essa característica desse ofício com a característica de ser muito corrida, né? Qual é a realidade hoje dos professores? A realidade, até por uma questão de valorização salarial, econômica, às vezes a gente tem professores que trabalham em 5 escolas ao mesmo tempo, e aí numa manhã de segunda-feira está em uma, na tarde está em outra, e na manhã de terça está em uma, manhã... E qual é o momento, né? A gente fica sozinho ao mesmo tempo que a gente tem uma vida corrida, então são desafios que mais específicos da nossa, da nossa ocupação. E acrescento um ponto aí, em relação à sala de aula, e que recentemente eu acho que falaram, aí comentaram sobre, Solange falou sobre o universo digital, né, tecnológico, é algo que vem martelando na minha cabeça desde esse termo famoso, né, pós-pandemia, né, que a impressão que dá é que a gente vai passar 10, 20 anos e a gente vai continuar usando esse termo, né, pós-pandemia, isso é verdade também. que é o fato de a sala de aula, ela, na sua essência, ela é um confronto geracional. Muito interessante da gente reparar, porque às vezes tem momentos históricos que a gente sente isso mais, como hoje em dia. A gente tem debate de inteligência artificial, a gente está debatendo, enfim, temáticas que colocaram esse mundo de cabeça para baixo, né? Mas, no fundo, é sempre um ambiente, é sempre um confronto geracional, porque a gente sempre vai ter um- um- uma diferença geracional do professor para, né, os alunos. Estou falando especificamente de educação básica, né? Então, existe uma questão aí que é como é que a gente acompanha a transformação dessa geração, sendo sozinho, sendo solitário, tendo uma vida corrida nesse caso. Eu acho que essa minha fala
o último ponto que ela tem que levar é a descrença, né? Se a gente sentar e falar, não tem como, aí a gente vai caminhar por um caminho que mais nos paralisa do que nos movimenta. E aí a solução realmente está na formação continuada, né? Eu acho que a fala da Solange é que a gente nunca está formado, né? A gente sempre está em formação, né? Professor a gente costuma falar aqui que professor é uma formação no gerúndio, né? A gente está sempre construindo algo. Eu acho que é a grande solução, assim. E quando a gente olha para a formação continuada no Brasil, especificamente, os dados, eles são meio alarmantes, né? Mas, ao mesmo tempo, são esperançosos. Então, por exemplo, saiu o censo de 2023, o censo escolar, e no censo a gente tem um dado que chama a atenção que, atualmente, 41% dos professores brasileiros, né, que são mais de 2 milhões, fazem parte de algum tipo de formação continuada, né? 41%. A gente não está falando de 50% desse grupo, né? E só que se a gente analisa esses dados com mais calma, a gente vê que eles só crescem. Então a gente saiu aí nos últimos 5 anos foram 5 aumentos consecutivos desse percentual de busca por formação continuada. Então, finalizo aqui essa minha fala inicial muito no sentido de existem angústias próprias da nossa ocupação, existem angústias próprias ao nosso ofício, né, ao nosso fazer-se diário. Só que achar que não tem uma solução, sentir ali correntado e por mais as dificuldades do dia a dia, que são inúmeras, tá? Acho que a gente vai aqui decorrer sobre algumas. A busca pela formação continuada é o que faz a gente continuar seguindo e não nos paralisar, né? E acabar numa descrença da educação, e acabar num cenário muito desmotivante, né, ali para o professor. Perfeito, perfeito. Acho que a gente começou com uma boa análise aqui, de elencar alguns dos problemas que são bem visíveis para a nossa categoria, assim. E, de novo, acho que teve um ponto muito importante na sua fala, Gabriel, que é essa ideia de que a gente não pode, né, nos paralisar diante disso. A gente não pode olhar e, meu Deus, né, desesperancei. Pelo contrário. E, Perfeito. professor, eu sei que a gente pode até pensar, nossa, mas às vezes eu sinto tão difícil. Gente, a nossa profissão é justamente um plantar para o amanhã, né? Se a gente perde a esperança, meu amigo, acabou. A gente não pode, não. Nosso plantio é sempre para o amanhã. Rê, o que você está achando do E, Len- papo? e Keller, a sua fala, né, vem de encontro ao que eu estava aqui, né, analisando e pensando tanto com a fala da Sol quanto do Gabriel. Lembrando que na educação tudo ainda sempre foi a passos de tartaruga, não é? Nada é muito rápido, o que é triste, não é? Se você for analisar um pouquinho, se a gente olhar para a questão da formação, né? Olhando ali para a questão da formação do professor, não é? A gente teve algumas mudanças e mudanças importantes após a LDB. Porque antes a gente tinha um formato de formação inicial desde 1930 e Isso. pouco, né? Então, se a gente for pensar, evoluímos até que bastante, né? No momento em que nos encontramos, houve sim uma grande evolução. Há muito mais que a gente precisa avançar, tenham certeza disso. Mas uma coisa a gente não pode, né? Eu acho que tanto na fala da Sol, quanto na sua, quanto na do Gabriel, a gente tem que e aí eu tenho que falar como gestora, né? E lembrando aqui que teve ali o parente de quem forma a Regiane, gente, o que eu faço de formação, Kelly sabe disso, É verdade. não é? Ah, enfim, mas não dá para parar mesmo, né? Porque senão você vai se sentir um tanto fora da casinha. Não dá, não dá, porque as questões que chegam, elas são diárias e diferentes a cada dia, não é? Mas a gente precisa sempre estar aí. Perdi a linha do pensamento, gente, volta. Fui fazer o parênteses, perdi, faz parte, corta essa, perdi a linha do pensamento. Só voltando ali na questão, porque eu estava falando da escola, eu fui falar da minha formação e acabei perdendo, né? Mas o que a gente não pode deixar, e aí está aí na fala de vocês o tempo inteiro, é a gente não deixar esse professor desmotivar. Não pode, né? Quando esse professor não tem mais motivação para estar na escola, gente, acabou, não é? Eu já vi professor desistir, ir embora no primeiro mês de aula. E não estou falando, né? Estou falando de escolas próximas, de gente que a gente conhece, enfim, que falou, não tenho, não consigo. Não é? E ele não tem culpa.
né? E essa formação, eu já gosto, a Sol falou que gosta da questão de falar da formação, eu gosto de falar em serviço. Por que em serviço? Porque ele tem o direito de ser capacitado naquele momento em que ele está trabalhando, não é? Dentro daquele contexto, da identidade daquela escola, né? Não é óbvio, existem informações além, que né, vem de cima e você tem que fazer e acabou, mas quais são as especificidades que você precisa trabalhar com esse professor? E isso é super importante. Você não pode deixar passar nada. Já contei aqui um caso, né, que eu tive numa escola, que o professor chegou, passou em concurso, um super professor, já contei aqui, e ele tinha dificuldade com a letra cursiva. E ele tinha que trabalhar nos anos iniciais com a letra cursiva. Naquele momento, tinha um momento que ele tinha. As crianças passavam da letra bastão para a letra cursiva. E ele veio na minha sala e eu era coordenadora. Regiane, por favor, me passa um caderno de caligrafia. Não é? Era uma coisa dele, né? E olha a liberdade, né? Assim, ele não teve vergonha nenhuma de pedir ajuda. Eu não podia ensinar caligrafia para a escola inteira. Não é? Não era uma formação da escola, era uma formação específica Dele. daquele professor. E aí a gente trabalhou ali, acho que uns 2, 3 meses, e eu falo, ele deve me ouvir, ele fala, o cara é muito bom, e ele foi embora e aprendeu, ele falou, nunca ninguém tinha me ensinado. Né? Por isso que eu falo que são especificidades para não deixar esse professor cair na falta de esperança, de motivação, não é? Então, é o olhar mesmo, o olhar de uma equipe para o professor, para ele não se sentir tão sozinho, Kelly. Perfeito, perfeito. E eu gosto porque, assim, o tema de formação de professores, inclusive das dificuldades, né, dos desafios que nós temos, ele é tão vasto que dá para entrar em diversos pontos. A nossa ideia aqui, óbvio, não é esgotar o tema, é conversar em linhas gerais para iniciar esse diálogo e que a gente possa aprofundar em algum momento no futuro. Mas teve algo que perpassou todas as conversas aqui, que quando a gente fala sobre a questão dessa valorização profissional, né? E valorização profissional, ela passa por diversos outros âmbitos. Ela passa por respeito, passa por um alto respeito, um alto valor, ela passa por salário, ela passa por uma luta digna, né, para o que é da aula, pela educação como um todo, passa por vários locais. E eu acho interessante também, porque nessa correria, como foi muito bem falado pelo Gabriel, que nós temos como professor no geral, muitas vezes você não consegue achar espaço para uma formação é, nova, uma formação mais complexa, e por aí vai. Vou dar um exemplo para vocês. Eu emendei, né, as 2 graduações que eu tenho, eu sou professor de filosofia e de história, eu emendei elas e aí pulei para o mestrado em história e eu tive a pandemia. Gente, para voltar para um doutorado agora, depois do que foi o processo da pandemia, é muito difícil, porque quando você está engatilhado, você vai. E agora eu não encontro horário, né, para poder fazer isso, para encontrar essa realidade, para continuar correndo atrás. Eu preciso de uma nova lógica da vida. Por quê? Porque a minha correria se alterou. Quando eu estava com uma correria que já tinha um espaço para aquele momento, ok, então você só continua. Mas quando você vai para uma certa inércia, para voltar esse movimento, ele é muito trabalhoso. Então, quando a gente fala sobre essa valorização, passa por diversas coisas. E aí eu gostaria de fazer mais uma rodada de pergunta aqui, começando com você, Sol, para entender quando eu falo sobre valorização profissional, valorização dos professores e o impacto que isso tem na qualidade no ensino, em novos talentos para a carreira, como que você analisa esses pontos? Porque, de novo, não necessariamente você está falando sempre de salário, apesar de que um salário bom é sempre bom, né? Não necessariamente eu estou falando de qualidade, que qualidade é essa? Porque às vezes eu acho que a gente fica até com receio de pontuar essas diversas valorizações que nós precisamos. Então, se eu olho para você, Sol, e falo assim, valorização profissional e como que afeta a qualidade do ensino, como que você pensa esse tema? Totalmente. Eu vou primeiro trazer um exemplo aqui. Minha família é italiana, e quando a gente estava numa cidade pequenininha, Sulla Marcellana, que fica em Salerno, e aí eu estava lá, e a minha tia, eu lembro o tempo inteiro, assim, ela me apresentava, é maestra, o maior Ai, que orgulho, legal. sobrinha que era professora. Então, assim, nos lugares, as primeiras fileiras são reservadas para os professores. Ninguém senta, é só para o professor. O melhor lugar é do professor. Isso é cultural, né? Hoje, no Brasil, assim,
Ah, você é professor? Você dá aula? Você também trabalha além de dar aula? Quem nunca ouviu essa, né? Eu nunca Terrível. vi. Assim, é uma questão cultural. E, obviamente, impacta. Porque a gente trabalha, um dos movimentos para qualquer profissão, professor não é diferente, um dos movimentos é interno, é além do salário. Quem já não trocou de empresa porque queria se sentir melhor no ambiente de trabalho? E esse ambiente de trabalho passa por uma série de questões, né? Como eu me sinto valorizado? A, a Regiane falou assim, eu faço muito curso. Mas é assim, é você cuidando de você, né? Porque você está numa média, numa situação diferenciada, diria, da maioria dos gestores, né? Principalmente quando a gente vai para a escola pública, que é uma educação pública, um outro assunto. Tem vários estudos mostrando que essa formação, que essa motivação do professor impacta diretamente na aprendizagem, porque, obviamente, quando você entra com motivação, para não usar outro termo, na sala de aula, é outra coisa. A maneira, a disposição que você tem de ajudar o outro, de fazer uma intervenção, a maneira com que esse professor lida com os problemas, a maneira com que esse professor está disposto a ajudar é outra, né? Tem professor que vai se arrastando para a sala de aula, esperando a aposentadoria. É óbvio que ele não vai ser um bom professor, independente da competência técnica que ele tenha. Ele não está com isso. E como que você faz para que organize isso? Um dos impactos que também tocou a questão da tecnologia é mega importante, porque esse professor que já estava, isso nesse confronto geracional que o Gabriel comentou, a gente tem professores que são mais velhos, que têm dificuldade, porque não nasceram imersos nisso, né? Eles não são nem imigrantes digitais, eles são turistas, né? Então alguém precisa estar guiando eles para orientar, mas eles têm, obviamente, um montão de coisa para contribuir. Então, volta aqueles pares e ajudar muito, você fomentar esse compartilhamento de práticas e ajudar. Mas também tem uma questão importante, que é você acolher esse professor na sua dificuldade. Quando a gente fala de desenvolvimento docente, a gente também tem que falar de um plano docente, desenvolvimento docente individual. O PDI serve também, além de aluno, serve professor, porque o que você precisa, Keller, é diferente do que a Gabriel, é diferente do que a Sol precisa, é diferente do que a Regiane precisa. E aí, quando você acolhe esse professor, ele se sente melhor para poder trabalhar. Quando a Regiane falou da formação contínua em serviço, na prática, é isso, porque não adianta você trazer o bam, bam, bam para falar sobre qualquer tema. Você fala e aquilo, morre, porque eu não sei transpor para a minha prática. Eu tenho que olhar para aquilo que eu estou fazendo. Por isso que a observação na formação de professores, observar a aula, não como controle, mas uma observação de aula que você possa dar subsídios para esse professor, e aí você pensar no que ele tem que ser desenvolvido, é perfeito. E esse professor fala, poxa, alguém está olhando para mim. Quando ela ajuda ele com a caligrafia, eu tenho certeza que esse professor sai com uma outra motivação da sala, porque ele fala assim, a minha necessidade, a minha dificuldade. E quando a gente vai para essa questão tecnológica, você pode ter o jovenzinho, nasceu nativo digital, para usar o termo do Prensky, ou qualquer coisa, ele pode ser, mas às vezes ele não sabe fazer gestão de equipamento, porque em muitos lugares o equipamento é compartilhado, e aí tem uma gestão, porque você trabalha offline, está naquele equipamento, na próxima aula o menino tem que pegar aquele equipamento, porque você tem que ter tomadas na sala de aula, porque você tem que saber fazer gestão, são tantas outras coisas que mesmo quem está imerso nesse ambiente, nasceu imerso nesse ambiente digital, não sabe. Então, o tempo inteiro você tem que olhar para as competências que têm que ser desenvolvidas naquele profissional e atuar com ele, porque na hora que você generaliza, você fala com todo mundo e fala com ninguém, essa é a verdade, né? Tem uma pesquisa do Boston Consult Group e do Instituto Ayrton Senna, que eu acho maravilhoso, que apesar de ter já alguns anos, ele é perfeito, é um documento que chama Formação Continuada de Professores no Brasil, é um documento que está público, quem for procurar na internet vai achar, e que eles trazem que as principais modalidades de formação de professor palestra, congresso, e que são as menos eficientes, porque é legal, você assiste, você está empolgado, uma que transforma a sua prática, nada. O que acontece? As que são mais efetivas, mentoria, coaching, mentoring, coaching, ou acompanhamento, parceria, compartilhamento de práticas. A gente utiliza muito pouco essas modalidades que vão ajudar esse professor a se transformar, vão fazer com que ele navegue nesse ambiente digital com mais, porque, óbvio, para todo mundo, na hora que você tem que trabalhar com alguma coisa que você não anda, fica empacando, o que você faz? Você vai pelo ladinho, vai pelo outro, você come pelas beiradas, você vai disfarçando, ou você se desmotiva no que você está fazendo. O professor faz isso.
Se ele não. Por isso que a formação de professor tem tudo a ver com o que você está falando da motivação. É mais até do que salário, é mais do que reconhecimento da profissão. É eu sentir bem naquilo que eu estou fazendo, com suporte suficiente para poder me aprimorar, para ver que eu estou crescendo profissionalmente, para ver que eu estou desabrochando como profissional, para ver que eu estou fazendo isso. E aí, na hora que eu faço isso, esse professor vai embora, porque na hora que eu preparo bem o professor, ele também vai ser, ele vai aprender, ele vai aprender, ele vai ser autor, vai ser alguém e que chega, quando a gente fala, o IST também tem, não sei se vocês conhecem, o Instituto de Tecnologia Educacional dos Estados Unidos, que eles têm estándares do professor. O último grau de competência do professor é o professor influenciador, é aquele que já passou por todas as etapas, ele já está formando os outros, ele é referência, mas não é que ele está acabado, ele é uma referência porque é um cara que está buscando, que traz inovação, que compartilha na sala de aula, que faz. Esse é o bacanudo. Então, se a gente terminar, nunca está formado, nunca está terminado, mas se a gente conseguir transformar ele num aprendiz contínuo, aí tá bom. A gente chegou num ponto bom. Perfeito, perfeito. Gostei muito da análise. Eu acho que esse é muito do que a gente pede para o aluno, né? Muito que a gente quer ensinar o nosso estudante também. Tem um ponto aqui, porque é justamente entender que o professor também é um estudante, né? Em alguma dimensão, ou talvez na principal das dimensões. Então, acho que daqui a gente já tem um ponto muito interessante. Gabriel, gostaria muito de ouvir também a sua opinião, como que você vê essa questão, quando eu falo sobre o que seria essa valorização profissional do professor. E se tem algum limite, alguma dificuldade que você observa nessa sua experiência? É bom que a corda vem toda enrolada para a Solange, ela desamarra e eu vou só colocando os pontos em cima. Brincadeiras à parte, mas eu acho que a Solange explorou bem essas questões que são mais diretas, assim. Se a gente parar qualquer professor na rua, conversar, vai vir a questão salarial, a gente vai ver a questão de oportunidade de emprego, de um mercado em que em algumas disciplinas, por exemplo, é um mercado saturado, né? Tem muita gente, né? Tem uma mão de obra reserva, né? Um grupo de desempregados muito alto. Mas se a gente, o que tem tudo a ver, nosso debate está tudo a ver com a pesquisa, uma pesquisa recente que está ficando bem conhecida, né? Da Semesp sobre o apagão de professores, né? A previsão de que em 2040 a gente vai ter em diversas regiões do país um apagão de professores, né? E que eu acho que é interessante essa pesquisa porque, como eu falei, né? Eu hoje coordeno o setor de formação continuada de professores do Grupo Salto. O Grupo Salto possui escolas espalhadas pelo Brasil inteiro, são escolas da rede particular, e já existem regiões em que não tem professor. Tem disciplinas que não tem professor. E a gente já tem esse apagão vivendo a realidade hoje em dia. Mas bem, e aí os fatores, né, disso, a Solange comentou a questão salarial, a questão de troca. Só que tem um ponto interessante que na fala da Solange eu fiquei pensando aqui, que é uma pesquisa bem conhecida, né? Não sei se vocês conhecem, um pesquisador chamado John Hattie, que ele estuda exatamente, a temática dele é visible learning, né, que ele chama de aprendizagem visível para professores. E ele parte, a pergunta que guia toda essa pesquisa dele, a pesquisa da vida dele, de aprendizagem visível, é o que que o professor faz que tem impacto para o aluno? Essa é a pergunta. A gente faz várias coisas. A gente monta um quadro, a gente dá uma aula expositiva, a gente faz trabalho em grupo. O que que tem impacto, né? E é interessante porque a conclusão que ele chega é que 98% é um grupo de meta-análises que eles realizam, isola variáveis, é um trabalho estatístico muito interessante. Depois eu recomendo vocês pesquisarem, tem vídeos nele do públicos que ele explica como é que ele faz a pesquisa. E ele chega à conclusão que 98% do que o professor faz tem um impacto nos alunos. Tem um impacto positivo. Apenas 2% não tem um impacto positivo, né? Que é a questão que envolve bullying, que envolve comunicação violenta, assim vai. Dito isso, qual que é o segundo momento, né, da pesquisa dele? É entender, bom, se tudo tem impacto, o que que tem mais impacto? Né, que ele chama de o índice de diferenciação, que ele chama, que tem um índice de diferenciação superior à média estatística do que ele pesquisou. E é interessante que um dos elementos que ele fala que tem maior impacto é professores conversando com outros professores sobre estratégias que eles adotam em sala de aula. Então, é Uau. esse ponto que a Solange trouxe e que a Regiane também comentou, né, sobre a importância do gestor escolar ali na formação, eu acho que leva a gente para um debate que envolve valorização
E aí, gente, não estou querendo ignorar a questão salarial, a questão econômica, tá? Eu estou abordando um tema mais amplo, que é o reconhecimento e valorização do professor em termos diários, do cotidiano, né? Em termos de receber um feedback, né, gente? Como é que o professor recebe um feedback da aula dele, de um momento que ele tem, né? Se me permite, eu vou compartilhar uma prática que a gente adota aqui e que tem super sucesso aqui entre os professores aqui do grupo. Uma vez ao ano, a gente convida os professores a gravarem 10 minutos da aula dele e outro professor assiste aquele trecho e escreve um feedback em formato lá de PDF para ele ler sobre a minutagem da aula dele. Ele escolhe a aula, ele escolhe o momento, algo para deixar ele 100% confortável, não vai para o gestor dele, vai para outro professor e o professor dá feedback para ele. Falta muito isso, essa observação, né, de sala de aula que a Rê comentou, que é uma prática muito desenvolvida em alguns países, né? Tem muito isso. Aqui no Brasil a gente ainda carece muito disso, né? Porque ainda existe uma barreira de tá querendo assistir minha aula para quê? Né? Esse receio inicial que na prática acaba fazendo com que a formação continuada de professores, como a Solange comentou, fique a questões expositivas, fique a questões de estudo. E aí a pergunta que surge é: será que o que falta aos professores é estudo? É literalmente estudo. Tudo bem, a gente pode falar que poderia ter um currículo melhor, mas falta muito essa questão do feedback, né? A gente só melhora com o feedback. Como é que a gente melhora? Como é que a gente se sente melhor? A nossa prática melhora a partir disso, né? Então, se a nossa prática melhora a partir dessa troca, né? Essas formações, e não estou desmerecendo o valor dessas formações, elas têm o seu próprio valor, mas só isso, né? Não tem esse impacto prático. Então, acho que quando a gente trata a valorização da carreira docente, o debate vai ser levado muito para uma questão financeira, para uma questão econômica, né? Mas é muito importante a gente levar em consideração também a importância, aí até para gestores escolares, para questões envolvendo o Ministério da Educação ou Secretaria de Educação, desse professor ser visto e ouvido e dar esse retorno para ele, né? Os professores não se sentem vistos muitas vezes, não se sentem ouvidos, às vezes tem uma prática super legal em sala de aula, que dá trabalho, e ele vai fazer o primeiro ano, no segundo ano vai dar trabalho, ele vai fazer no terceiro ano. Não tem ninguém vendo, não tem ninguém compartilhando. Qual é o incentivo dele de continuar fazendo aquilo, né? Se dá um trabalho para ele, e aí acaba a exigência em cima do professor. Não, mas a sua aula não pode ser 100% expositiva, tem que ter o aluno como protagonista, mas se a gente não der esse feedback, esse acompanhamento da gestão escolar, e quando eu digo gestão escolar, eu estou falando do ambiente privado de educação e do ambiente público também, né, das secretarias, do gestor escolar local também, isso vai se somando uma bola de neve, que no início era uma questão, como a gente falou, salarial, econômica, e você vai colocando isso e acaba uma super bola de neve de desvalorização, de desmotivação. Então, eu acho interessante, né, como que qualquer pauta de educação é como se fosse uma encruzilhada de 1 milhão de variáveis. São tantas variáveis que a gente poderia aqui ficar 1 hora dissecando cada uma, né? Mas eu acho que eu acrescentaria esse ponto às falas super pertinentes também da Solange. Não, perfeito. E eu gostei muito do que nós discutimos até aqui, porque me dá novas ideias, novas perspectivas, até para novas discussões no futuro. Novos temas também. Só uma análise do Visible Learning já é algo que eu quero muito fazer, e preparem-se para o convite, tá? Por favor. Porque eu acho que compensa muito esse tipo de discussão. Enfim, continue conosco que nós já voltamos pro papo. Quer conhecer uma novidade que pode transformar a sua trajetória educacional? O Sistema Versa é um sistema de ensino que vai impulsionar os jovens rumo às melhores universidades do país. Com uma metodologia comprovada de alto desempenho e aprovação, o Versa foi projetado para maximizar o tempo dos estudantes, utilizando tecnologia educacional avançada que prioriza os conteúdos mais relevantes dos vestibulares e do Enem. Esse ecossistema completo conta com 12 volumes únicos, simulados estilo Enem, portal educacional, aplicativo e muito mais. Com o Sistema Versa, a editora do Brasil oferece as melhores ferramentas e recursos para garantir o sucesso educacional. Conheça mais sobre essa inovação e como ela pode fazer a diferença na vida dos seus estudantes.
Já estamos chegando nos momentos finais do nosso programa, só que antes da gente concluir, eu gostaria muito de fazer uma última rodada conversando um pouco sobre dicas que a gente pode ter ou que nós podemos passar para os nossos professores no dia a dia para auxiliar ele a lidar com a própria formação, para auxiliar ele a superar alguns dos desafios que nós estamos vendo. Eu acho que isso é algo importante que seria legal se a gente saísse daqui com uma troca de boas práticas. E lembrando, professor, muitas vezes a gente vai falar algo aqui que é algo que você pode fazer, que você pode aplicar na sua vida, né? E, obviamente, há algumas questões que são questões claras, né? Organizem-se, compreendam sua natureza de grupo, vamos lutar por mais política pública, vamos lutar por uma questão salarial que seja mais digna, vamos lutar por um espaço na sociedade, tudo isso faz parte. Só que são pontos que eles atravessam a esfera do privado e eles vão para uma esfera pública, uma esfera maior. Então, a ideia aqui é discutir um pouco mais o que eu posso fazer no micro para auxiliar a superar os desafios principais que eu estou olhando. E dessa vez eu quero começar por você, Gabriel. Tem alguma dica? Porque você já deu uma dica muito boa agora, que foi essa do vídeo. Eu gostei demais e eu acho que ela é muito legal, até para ser uma interação. E olha, fica muito bacana, até você que quiser fazer essa ideia do Gabriel, se é algo tipo um amigo secreto, você manda, Sim. conversa um pouco, troca e conversa, assim, acho que fica muito legal. Então, Gabriel, tem alguma dica, alguma boa prática que pode me ajudar a lidar com esses desafios na minha formação? Bom, acho que agora eu que vou desembaraçar esse nó, né? Mas vou jogar aqui alguns pontos que eu acho interessantes e a partir da prática que a gente observa daqui, né? Eu acho que o primeiro ponto é a troca entre pares. Eu acho que isso é que a gente está martelando o programa inteiro, assim, buscar sempre abrir a sua aula para outros professores, né? Eu acho que a gente tem muito isso. E eu estou falando da gente porque eu também sou professor. A gente tem muito isso. É minha aula, é a minha aula. E aí a gente fica como se fosse, né, um preciosismo. E assim, entender que a gente está sozinho nessa e se a gente não abrir a nossa aula, não precisa ser na gravação, mas conversar com os professores, uma conversa muito voltada para soluções, para a prática mesmo. Porque às vezes as conversas às vezes em salas de professores, em corredores, ficam muito muro de lamentações, né? Nossa, aquela turma, não é realmente, aquela turma, realmente aquela turma. E aí, ultrapassar essa barreira, né? Então, acho que o primeiro ponto é realmente a troca entre pares. Uma segunda questão, e aí, óbvio, sem querer, um ponto que a Solange colocou também, a busca pela formação continuada, seja você mesmo em casa, aprendendo novas tecnologias, aprendendo novas abordagens. Quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de lidar com essa nova geração, é, é óbvio que a gente não tem como fugir do debate em relação à tecnologia, mas inovar não significa adotar tecnologias, né? Ainda mais nesse cenário de, Perfeito. de proibição do uso de celular em sala de aula, os professores estão tendo que inovar de uma outra forma, às vezes utilizar outros recursos. Então, inovar não quer dizer utilizar tecnologia. Então, se você não é muito fã ali da aplicação disso, busca outras formas, outras abordagens, metodologias, o que seja, né? Então, acho que esse é o segundo ponto, né? Trazer que a formação continuada no sentido de inovação, inovação da sua prática com você mesmo. E o terceiro ponto que eu cito aqui, para já também tocar a bola para Solange, é muito voltado para essa questão de não, não ficar nessa região de paralisia, né? Eu acho que esse é um ponto. E para isso, eu acho que cabe muito um movimento de autorreflexão constante, sabe? É muito comum a gente observar profissionais, e óbvio, não é a culpa do professor, mas profissionais muito desgostosos com a profissão, muito desgostosos com o cenário, e exercícios de autorreflexão, seja autorreflexão em termos de carreira, em termos da própria sala de aula, em termos de o que está aplicando, o que está dando certo, o que não está. Eu acho que, nesse sentido, o gestor escolar tem um papel muito importante. Um papel importante em fazer essa autorreflexão se tornar uma prática comum em equipe. Eu acho que isso é muito importante. Esse ponto que a Regiane comentou de que nós não somos juntos, né? Nós não estamos coesos. O gestor ali daquela escola pode criar esses momentos, pode criar esses momentos de debate, pode criar esses momentos de escuta, instigar esses movimentos de autorreflexão, que seja um grupo de WhatsApp que tenha com os professores, mandar mensagem constante, né, perguntando sobre a turma, perguntando sobre os alunos, essa prática mesmo de metacognição, que a gente chama de metalinguagem, de o falar
sobre o que está pensando, falar sobre, o refletir sobre o que está refletindo e compartilhar com os pares, acho que tem um impacto significativo. E aí, Solange, agora eu que estou te passando aqui a bola de... Por favor, Solange. Não, mandou bem, Gabriel, mandou bem. Facilitou minha vida. Eu vou acrescentar algumas coisas. Quando a proposta dele de fazer o vídeo, eu sugiro também que faça não só para o outro professor olhar, mas para olhar para si mesmo. Grava você e olha que raio Legal. de aula que eu estou dando. Né? Porque você vai perceber que você nem sempre dá atenção para todo mundo, que você não conseguiu perceber determinadas coisas e você vai ficando mais atento. Então, também uma autopercepção das minhas fragilidades também me ajuda a me preparar para uma formação. Então, as duas coisas, porque obviamente uma visão externa nos ajuda muito, mas é também importante. Acho que a primeira coisa é o professor ter consciência que uma aula boa para o aluno é uma aula boa para ele também. Porque Deus me livre ficar repetindo uma aula expositiva 30 vezes a mesma coisa. Quando eu fui dar aula lá no período de Cretáceo, que eu falei que eu cheguei na escola e falei assim, escola pública, aí falei assim, olha, você pega os primeiros anos, porque obviamente no ensino médio o filé mignon não é primeiro ano, tá? É porque é uma turma mais difícil, está na transição, etc. Tal. Você pega 6 turmas e vamos dividir, pega um pouquinho de primeiro, de segundo, terceiro. E o professor, não, aí você só faz uma prova só, um planejamento só. E eu, assim, ingênua, ok, tá bom, né? Mas aí eu percebi que, assim, é um horror. Na quarta aula eu não sabia mais o que eu tinha falado para o primeiro, já perdi toda a vontade de falar. Então, a aula que é dinâmica, a aula que usa a metodologia ativa, que também é um capítulo enorme, que não vou entrar aqui, de como funciona essa aula, ela é boa para o professor também, ele não vem passando, ele Sim. cria, ele aprende também. Então, uma aula boa para o professor é uma boa aula para o aluno também. Então, acho que quando ele tem essa percepção, ele pode ir atrás e olhando um pouquinho para isso. O que você perguntou especificamente de dicas, né? Acho que uma coisa importante são grupos de estudo, porque mesmo o compartilhamento de práticas com compartilha, ela não avança para trazer luz para teorias. Isso que o Gabriel trouxe da Visible Learning, aliás, eu sugiro também a Júlia Andrade, Pinheiro Andrade, ela que estuda esse tema no Brasil, e aí ela também tem livros bem bacanas, que eu acho que é importante discutir isso. Mas você traz esse tema que ninguém discutiu, que é uma pesquisa mega importante do John Hatt, que ele é bem valoroso, porque ele usa um número expressivo tem valor estatístico, e ele traz, e aí você fala assim, vamos discutir isso, o que significa isso? Num grupo de estudo você consegue isso, eu participo de 2, um é a Comunidade Praxis e o outro é o TIT Partners, que a gente discute, nossa, eu aprendo muito, muito, porque são diferentes lugares, de escolas, diretores, diferentes posicionamentos, e aí a gente vai discutindo à luz dessa multifacetada perspectiva, a gente traz um tema. Então, grupos de estudo acho que ajuda muito. Primeiro que você não está solitário no seu estudo, que, como o Gabriel falou, já é uma profissão muito solitária. Então, eu crio vínculos com quem eu posso pedir ajuda. Eu posso, poxa, hoje eu fui na sala de aula, deu tudo errado, eu planejei, eu fiz isso aqui. E aí veio, né, o que o Perreno fala, né? O professor docência é agir na urgência, decidir na incerteza. Porque é isso. Você está na sala de aula e você tem que tomar uma decisão, porque não é que assim, você esqueceu de combinar com os russos, né? Para fazer tudo certinho. As coisas são dinâmicas. Aí você está na sala de aula, o que você faz? Você tem que tomar decisões. Você toma decisões com o quê? Com o que você já tem de background, com o que você aprendeu, mas você também pode errar, e aí você leva para discussão e isso vai fazer com que o outro, nessa mesma situação, consiga ter um desempenho diferente, né? Um professor, um exemplo também que eu trago aqui, um professor chegou para mim e falou assim, nossa, eu não consegui dar aula hoje porque um aluno chegou e estava muito chateado porque a avó dele tinha morrido no final de semana. E eu falei, você continuou com a aula? Foi, professor? Porque é isso, acabou seu planejamento, né? Você tem uma variável ali dentro, no dia das Torres Gêmeas, estava em plena aula, né? A gente estava dando aula, e aí aparece, porque pipoca no celular e todo mundo contando, você faz o quê? Calma que a gente vai falar de trigonometria agora. Não! Acabou. Você tem que trazer esse assunto para outro movimento. Aproveita essa oportunidade que pipocou na sua sala. E como você ensina isso a um professor? Você ensina compartilhando experiências que você já teve. Então, assim, obviamente compartilhamento, mas eu acho que é importante. A leitura também é importante, estudar, trazer livros, obviamente, participar de congresso, não estou eliminando isso, mas é um pedacinho de todo o pacote. E o último, que eu acho que é uma coisa bem, bem bacana,
É que às vezes a gente tem medo de replicar receitas de bolo, sabe? Assim, não é um plano de aula, uma sequência didática bem estruturada, que você fala assim, vou aplicar, já está lá prontinho. Nenhum chefe de cozinha nasceu fazendo milagre. Ele vai copiando a receitinha do livrinho da Dona Benta. E aí ele pegou e foi replicando até a hora que ele vai criando em cima disso. Então, pegar uma sequência didática e replicar na minha aula não é ruim. E aí eu vou percebendo quais são as variáveis que tem, que são permanentes, as que mudam durante essa sequência, e eu vou me capacitando, me gabaritando para eu poder elaborar e planejar sequências didáticas do mesmo perfil, com a mesma qualidade que a gente está buscando. Então, eu tenho observado na minha prática com formação de professores que alguns professores fazem algumas aulas especiais, mas depois de um tempo, eles estão fazendo, eles não estão mais replicando, eles estão criando na mesma modalidade, com a mesma intensidade, aulas novas. Perfeito, perfeito. Saio daqui com uma lição de casa, hein? Saio daqui com uma Perfeito. lição de casa. Regiane Taveira, quero aproveitar você agora, tanto para dar as suas considerações aqui finais, porque o nosso horário já está ficando um pouco adiantado, quanto já aproveitar para explicar para os nossos convidados que, Já assim, vai quando a tudo de uma gente vez, entra no né? momento final aqui, quando a gente entra no momento final, tem 3 perguntinhas dificílimas para todos os convidados, viu? A primeira é se você gostou do programa, se tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar. A segunda é como que eu sei mais sobre você, o seu trabalho, como que eu te encontro, como que eu descubro mais sobre a Sol, sobre o Gabriel, sobre onde eles atuam diretamente, como é que eu faço, tem alguma forma de contato, tem algum e-mail, tem alguma forma de eu achar, como eu sei mais sobre a Britannica Education, como eu sei mais sobre o Grupo Salta, como que eu faço? E a última perguntinha é uma dica, um pedacinho seu para nos acompanhar. Pode ser uma frase, um pensamento, um livro, um filme, algo seu para ficar junto conosco. E para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, sua vez, o que você achou desse papo? Como eu encontro você? Onde eu te acho? E uma dica sua. Bora lá, Keller. Faltou aqui eu vou terminar aqui dando, né, só complementando um pouquinho aí do que a Sol e o Gabriel colocaram, para a gente não deixar mesmo de dar o feedback ao professor, não é? O Gabriel trouxe isso, a Importantíssimo. gente tem essa questão de fazer o apoio, dar o feedback, mas eu vou além, que é uma coisa que eu não estou conseguindo fazer no momento como diretora de escola, mas fiz muito como coordenadora e foi a minha, né, meu trabalho de mestrado foi em cima disso. O quanto que a formação em serviço pode mudar até os índices da escola, não é? E lá, neste momento, além de eu observar a aula, eu dava o feedback ao professor e a gente montava uma aula junto. Então, isso era, assim, super especial para aquele momento do professor. A gente voltava para a sala para dar aquela aula junto. Hoje, como diretora, eu não consigo voltar e dar essa aula junto com o professor, mas eu consigo dar, né? A gente conversa ali sobre alguns caminhos, consigo ir observar uma outra aula, né? Dar o apoio em outra aula, mas a dica de quem, né, quem conseguir fazer esse tipo de trabalho, de voltar com o professor, montando uma aula junto com ele vai se sentir muito seguro e vai com certeza ali, né, o que a gente colocou das especificidades, dos desafios específicos de cada professor, você vai conseguir ajudar muito e ele vai ficar muito motivado, tenha certeza disso. Não podia deixar de dar essa dica, porque eu vivi isso e a gente viu uma super transformação, 5 anos que eu fiz, né, eu trabalho nessa escola. Aliás, vim para o Arco quando eu estava ainda nessa escola fazendo trabalho na coordenação pedagógica, não é? Estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, né? E estou lá no chão da escola, onde tudo isso precisa acontecer. Antes eu falava onde toda essa mágica precisa acontecer, mas a gente tá difícil de fazer mágica ultimamente, mas faz parte, né, de todo o trabalho que a gente tem ali todos os dias. Não é uma coisa simples, né? O professor, a professora, o gestor que vai nos escutar vai falar: "Nossa, parece que é simples". Gente, eu sei que não é. Né? É bem complexo. Aliás, uma outra dica fica aqui, Kelly, fazerem-se em todas as formações. Né? A gente está falando, nós estamos no estado de São Paulo, né? Eu e você, trabalhamos na rede, em escolas periféricas, como já falamos aqui em outros episódios, temos uma série de desafios lá para lidar todos os dias, mas não deixem de fazer
né? Os cursos que são proporcionados pela rede. Se mesmo, né, em qualquer lugar que você esteja, isso aqui eu não achei legal. Gente, faça. De tudo você vai tirar sempre alguma coisa que você vai aproveitar. Tenha certeza disso, não é? E não tem como. Hoje eu tenho que indicar ele de novo, né? Não tem como. Eu já li milhões de vezes Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, do meu Paulo Freire. Né? Quem não Perfeito. leu, por favor, leia, não é? Eu falo que é uma forma tão amorosa que ele coloca aqui sobre a nossa profissão e sobre o que a gente precisa saber, que você vai lendo e você vai tendo certeza da autorreflexão que o Gabriel também colocou aqui, o quanto que é necessário a gente o tempo inteiro se perguntar o que está faltando, porque sempre falta alguma coisa. Adorei, muito obrigada. Acho que já falei demais de novo aqui no final, né? Não, fica à vontade, Rê. Rê, muito obrigado pela sua paciência, pelo seu cuidado, pelo seu tempo, pelo seu amor pela educação, por sempre indicar Obrigada um eu. Paulo Freire aqui pra gente, porque é sempre uma novidade, sempre importante. Agradeço demais por você estar aqui, viu? Obrigada eu. Obrigado. Vamos agora para você, minha querida Sol, Solange Novaes Costa, que está aqui conosco. 3 perguntinhas dificílimas para você, para a gente conseguir encerrar esse programa. A primeira é: se você gostou do papo, o que que você achou dessa conversa? A segunda: como eu sei mais sobre a Sol? Como eu descubro mais? Como eu sei mais sobre aonde a Sol atua? Como eu sei mais sobre a Britannic Education, por exemplo? Como eu faço para conhecer mais? E terceiro, uma dica, um pedacinho, uma parte da Sol para nos acompanhar aqui no Coração e Mente. Até o próximo programa. Três perguntas difíceis. A primeira que você está falando se eu gostei. Não, eu adorei. Na verdade, assim, passa muito rápido e quando você falou que está acabando o Passa. tempo, eu fico nervosa. Primeiro porque eu gosto de falar como uma boa professora, mas também porque eu gosto de compartilhar com pessoas que trazem subsídios, que acrescentam na minha vida. Então, obrigada, Gabriel. Obrigada, Regiane, porque acrescentaram muito para mim. Assim, saio maior do que entrei, então fico muito feliz com isso. Isso é muito bacana. Para me achar, eu trabalho na Britannic Education, então tem o site da britanica.com.br, que todos os canais eles vão me achar. Hoje eu faço a parte de. Na verdade, chama diretora de sucesso, mas é isso, eu pós-venda, é na formação de professores, desenvolvimento profissional que eu atuo. Eu tenho alguns vídeos no YouTube, eu tenho no Instagram. Você falou Solange Novaes Costa, mas meu nome é longo, Solange Novaes Costa Petrocínio, então a maior parte está Solange Petrocínio, ou meu nome artístico, Sol Petrocínio, né? Gosto muito do Paulo Freire, e aí o verbo esperançar é muito bacana, mas eu quero trazer um pouco do Yuval Harari, que tem os 3 livros e agora já está com o quarto, mas é que ele faz, eu gosto muito, isso que tem a ver muito comigo, a gente tem que ser raiz e asa. A gente tem que entender o que a gente foi e a gente tem que saber como vai voar. Então, e como ele traz todo esse passado para a gente entender aonde estamos e aonde podemos ir, e as reflexões que ele fala sobre o século XXI, acho que me diz muito do que eu sou, de como a gente tem que trabalhar, né? A gente olha no retrovisor e a gente caminha para frente. Perfeito. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, viu? Obrigado por estar aqui conversando com a gente, Sol. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado por esse cuidado, por esse amor pela educação e pela formação, que ela passa pelas suas palavras, passa pela sua informação, passa pelo seu cuidado. Muito obrigado por indicar o Harari também, que é muito bom. Quem nunca leu Sapiens, Homo Deus, 21 lições, agora tem o Nexus, se eu não me engano. São esses 4 livros, vale muito a pena ler. Não são caros, são acessíveis, a linguagem do Harari é muito divertida, então é bacana para você ter algum contato, principalmente aquele que não tem contato com história. É ótimo, pode ir porque é bem gostoso de ler. Sol, obrigado pelo seu tempo, por estar aqui trocando com a gente, viu? Muito obrigado mesmo. Agora é você, Gabriel, meu querido Gabriel. Temos aqui 3 questões dificílimas. Você viu que, de novo, a Sol deu uma ajudinha aqui pra gente, desde sempre. Muito obrigado. E as 3 questões, elas são complexas. Primeiro, se você gostou do nosso papo. Segundo, como eu sei mais sobre você? Como eu sei mais sobre você? Como eu sei mais sobre o seu trabalho? Como eu te encontro? Como eu converso? Como eu entendo mais sobre o Grupo Salto Educação? Quais são os caminhos? E terceiro, um pedacinho, uma parte sua que possa nos acompanhar aqui no Coração e no Ouvidinho. Até o próximo programa. Bom, pessoal, você falou para mim que são 3 difíceis, são 2 difíceis, não é fácil. Foi muito bom, bom papo.
Obrigado. Agradecer a você, a Regiane, a Sol, que trouxeram pontos super pertinentes. É, Acho que acabaram sendo poucas perguntas, porque um assunto foi junto do outro, e assim que é bom Foi. mesmo, né? Que fica algo natural, e eu acho que foi um papo super fluido aqui. Então, parabéns também pela mediação. Achei que ficou. Aprendi muita coisa nova aqui com o Rê, com o Sol. Sobre mensagem final, assim, que eu passo. Uma é a mensagem final e a outra é como achar, né? Deixa eu falar questões burocráticas primeiro, que aí depois eu termino com uma fala final. Se você quiser me achar, me procurar, eu tô lá no Instagram também. Você pode mandar mensagem, se veio algum pensamento na sua cabeça sobre ou alguma coisa que eu falei, alguma coisa que a Sol falou também, quiser trocar uma ideia, também fica à vontade. Lá no Instagram você vai me achar como Gabi Milari, Gabe, Milari, Milare. E em relação ao Grupo Salto Educação, o Grupo Salto é o maior grupo de educação básica do país, privado, né? E a gente tem escolas espalhadas pelo Brasil inteiro, e a gente costuma falar que a gente não é uma rede de escolas, nós somos escolas em rede, né? Porque é muito interessante que a gente consegue ver diversas realidades diferentes do que está acontecendo no Paraná, o que está acontecendo no Rio, São Paulo, Acre, enfim, tem todos os professores, e a gente cria vários espaços de troca entre professores de diferentes regiões do país, que é algo bem interessante. O Grupo Salta também pode encontrar lá no Instagram, que é Grupo Salta Edu. Tá? É um setor de educação privada, mas a gente conta com mais de 6.500 professores, então é um número bem expressivo. E é bem interessante que todas as publicações lá, tudo que a gente posta, é algo voltado também para esse grupo super relevante aqui, o grupo como todo, que é professores, né? Bom, gente, como palavra final, se me permitirem, acho que já falamos aqui questões técnicas, né? Eu super recomendo o estudo do Visible Learning, né? Do aprendizagem visível para professores, do John Hattie. Ele traz questões que mudaram a maneira como eu encaro estratégias que eu adoto em sala de aula. Mas eu queria terminar de uma forma mais poética para a gente terminar esse nosso papo, porque a gente falou muito sobre formação continuada e sobre valorização, sentir valorizado, né? E cada vez que a gente conversa mais com os professores, a gente sempre sente essa sensação de um certo descontentamento, uma angústia, muitas vezes, né? E, às vezes, a gente acaba se afastando daquilo que nos motivou a estar ali, que é transformar vidas, né? Que é impactar vidas, né? Quem nunca pensou nisso? Meu sonho é impactar vidas, e é esse sonho que é tão poético, vai se tornando um pouco menos sonhável no dia a dia, com as dificuldades, vai ficando algo, né, monótono. E se você está nessa situação, eu sempre guardo muito para mim uma frase do meu cantor predileto, que é o Chico Buarque. Ele tem um verso que ele fala, que é muito básico, mas eu sempre pensei muito sobre esse verso, que ele fala que amores serão sempre amáveis. Então, se você está desgostoso ou algo está te impedindo, esse movimento de autorreflexão, de te reconectar com aquilo que te motivou a estar ali, com esse amor pela sala de aula, com essa paixão, será sempre amável, né? Então, pense muito sobre isso. Espero que o papo de hoje também tenha sido também uma chama de motivação, uma chama aí no teu dia a dia. A gente, às vezes, escuta podcast lavando louça, indo na rua, que foi. Às vezes, é nesse momento que tem algum gatilho. Então, espero que tenham curtido daí também. E até uma próxima, né, gente? Perfeito, Gabriel. Muito obrigado, viu, por ter topado esse papo. Obrigado por vir aqui, por conversar com a gente, por trazer sua visão, que ela é privilegiada por ter diversas realidades mesmo, como você mesmo falou, que ela é muito bacana para trazer para a gente um pouco mais daquilo que nós não conseguimos ver na sala de aula. Muito obrigado também por ter sublinhado tanto a importância da gente fazer essas trocas, que é algo que nós sentimos falta, às vezes a gente nem percebe. Então agradeço muito pela tua presença aqui. Obrigado, meu querido. E vamos lá, chegou então a minha vez. Para concluir, quero dizer que eu amei esse papo. Eu acho que ele é um dos papos mais importantes. Eu fiquei um pouquinho triste porque eu queria conversar mais. Tem mais coisa ainda que eu acho que eu quero falar, tem mais pontos para tratar aqui. Saio com umas 3 ideias de tema. Já fica o convite para Sol e Gabriel para a gente voltar esse papo em algum momento. Ele é muito importante. E também a gente precisa de formação, né, gente? É algo que é fato. Nós precisamos pensar nisso, a gente precisa superar esses desafios. E vamos chamar de desafio mesmo, porque é para ser superado, é para a gente lidar com isso. Acho que esse é o ponto mais importante. Quem quiser me encontrar por aí,
@MarcosKeller em quase nenhum lugar, não uso mais esse arroba, então quem ia por ele, deixa quieto. Você me encontra como Cobb Keller lá no Instagram e Keller Marcos lá no TikTok. De vez em quando eu posto um vidinho de filosofia ali conversando com alguém. Então, normalmente eu estou nesses lugares e aqui no Ar 43 junto com vocês e também nas escolas que eu trabalho aqui em Suzano, São Paulo, né? Porque é muito importante trabalhar, estamos aí e gosto muito do que eu faço. Quero dizer também para todos vocês que estão nos acompanhando mais uma coisa. Eu quero, como indicação, dizer que eu estava lendo Byung-Chul Han, mas não é isso que vocês devem ler agora. Não é a minha indicação. Byung-Chul Han é denso e você sai meio assim, ó. Poxa, meu Deus, socorro. Então, eu terminei meus estudos de Byung-Chul Han neste momento e eu falei assim, tenho que ler uma outra parada. E eu fui ler um cara chamado Ali Abdaal, que ele tem um canal no YouTube muito bacana, é um médico formado. Ele lançou um livro recentemente em português, né? O livro foi lançado nos Estados Unidos e teve a editora Redra, se eu não me engano, lançou recentemente aqui no Brasil. Foi a Redra ou foi a H1? Fica aí a minha dúvida. Que se chama Produtividade do Bem. E tem um ponto no livro que eu acho que ele é muito bacana, que é justamente falar sobre o que nós podemos fazer para que a nossa vida, as coisas que nós fazemos, as coisas que nós precisamos fazer sejam mais agradáveis, mais próximas, mais leves. E o Ali Abdaal, ele tem um ponto que é muito importante, que é trazer evidência científica, com embasamento, com evidências modernas, com evidências contemporâneas de estudos científicos sobre essa questão de como ter uma produtividade bacana, sustentável, né, que a gente não se queime no processo. Então, depois de ler Sociedade do Cansaço, foi muito importante para mim ler uma Produtividade do Bem também. Então acho que é bem legal, porque, de novo, gente, você tem algo que tem que ter uma manutenção no nosso dia a dia, é a nossa esperança, a nossa crença, a nossa luta por futuro. Fica isso aqui para vocês, que é algo que a gente precisa. O professor tem que esperançar mesmo, nós precisamos, é importante que a gente esperança esse amanhã, tá bom? E confio muito em vocês para isso, meus queridos. No mais, quero agradecer a todos vocês. Ouvinte, gostou do papo? Manda, conversa. Usa esse papo na sua formação continuada. Aqui, nós deixamos diversas pontas, nós abrimos muitas possibilidades de conversa. Discuta com seus colegas, manda para o coordenador, vamos trocar essa ideia. E sigam a Editora do Brasil no Instagram, porque o Arco 43 é uma grande formação continuada que você tem quase todas as semanas do ano aí para conversar. Então vai lá, siga, acompanhe, veja o que a Editora do Brasil tem para te oferecer, para te entregar, de facilidade, de possibilidade. Lá no Instagram nós somos @editordobrasil_oficial e tem muito material bacana, insights, tem muita coisa legal. Ah, falando em insights, ouvinte, tem uma ideia legal? Tem uma história bacana que aconteceu? Tem algo que você quer compartilhar com a gente? Manda pro arco-sala-dos-professores@gmail.com. Manda que nós vamos ler, a gente quer conversar, a gente pode comentar aqui no ar, num programa especial sobre vocês, sobre a realidade, sobre aquilo que vocês estão vivenciando. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Diretora de Marketing Helena Posses Leitão. Supervisora de Marketing Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil_oficial, facebook.com/editora do Brasil, x.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.